Programa Conexão Cataguases. Olá para você, boa tarde para você que está ao vivo conosco aqui no nossa fanpage, né, facebook.com/Mídia Mineira e também nosso site www.midiamineira.com. Estamos começando mais um programa Conexão Cataguases. Um bom dia para você também que está nos ouvindo aí pela Rádio Brilho. O programa é sempre reprisado, o programa anterior na Rádio Brilho a partir das 8 horas da manhã. Então, bom dia para você que está aí conosco pela Rádio Brilho. Hoje nós estamos com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o José Milton, que está retornando aqui, se eu não me engano, segunda ou terceira vez, né, Zé Milton? Terceira vez. Então é um prazer imenso ter você aqui novamente conosco. Uma boa tarde e bom dia também, o pessoal que está aí na Rádio Brilho, né, os ouvintes, os internautas do programa Conexão Cataguases. Muito bom. Zé Milton, vamos começar aqui. Teve uma ação no sábado passado, que foi o Dia da Limpeza, e se tiver correto o site que eu acessei, que é onde o pessoal faz as inscrições, só 22 cidades do Brasil se inscreveram, e Cataguases foi uma delas, né? Nós tivemos essa ação, que foi uma ação da ONU, né, que é o Dia Mundial da Limpeza, e Cataguases nós organizamos aqui com os parceiros aí que nós fizemos um trabalho na Semana da Árvore. Depois eu vou citar esses parceiros, porque eu acho que é interessante a gente estar falando também, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, representando o município de Cataguases, a administração municipal, nós organizamos junto com esses parceiros, né, essas atividades que encerraram agora na quinta-feira, comemorando o Dia da Árvore, né? E lá no Horto Florestal, que também depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Sim. E Cataguases foi um desses municípios, né, que participou, que se inscreveu e que fez essa atividade próxima aqui ao mercado do produtor no sábado passado, né? Sim. E foi uma limpeza que foi feita ali às margens do Meia Pataca, não é isso? A verdade é o seguinte, Marcos, a população, a gente fala o seguinte, a prefeitura, eu sempre falo isso, Cataguases não é do prefeito William, não é do secretário Zé Milton, né? Cataguases é de todos nós somos os moradores de Cataguases e nós precisamos olhar por Cataguases, né? E o que acontece é o seguinte, a gente vê o mercado do produtor, o entorno dele ali, e para solucionar um problema antigo, isso já no primeiro mandato do prefeito William, foi mantido pela gestão passada e nós continuamos, nós temos ali umas caçambas que é colocada à disposição, principalmente dos carroceiros, que antes a gente abria para todo mundo, mas realmente o volume é muito grande. E hoje os carroceiros, eles fazem esses pequenos fretes e trazem esse material ali e colocam nas caçambas. A prefeitura tem um convênio com uma empresa aqui, e essa empresa pega essas caçambas e leva no aterro de construção civil, né? Estão dando destinação a esse material que é colocado ali. Só que, infelizmente, tem pessoas que ainda jogam muita coisa, inclusive na beira do córrego, além de resíduo de construção civil, a questão também do lixo. E às vezes as pessoas falam, teve gente que esteve lá e começa a querer criticar. Mas não adianta limpar só um dia. Não, a questão não é limpar só um dia, é não sujar. Eu acho que esse é o foco. O que nós fizemos ali, que foi feito, né, é uma coisa assim muito simbólica. Jamais a gente vai dar conta de limpar uma cidade, juntar o prefeito que esteve lá, e tem aquela frase, né, que fala que ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas é o que menos se suja, né? Exatamente. Então eu acho que assim, a ideia não é essa que a gente vai pegar e limpar, mas é a gente despertar na população que um córrego, gente, apesar da poluição que hoje ainda tem nele, de esgoto e tudo, mas um córrego ele tem vida, então a gente tem que preservar as margens dele também, né? E para isso hoje, Marcos, a gente volta depois no assunto aí, mas nós colocamos hoje, além do mercado produtor, tem mais 5 bairros aqui em Cataguases, nós estamos disponibilizando para a população caçambas, para aquelas pessoas que têm pequenos volumes, 1 saco, 2 sacos de entulho, tá colocando nessas caçambas. Você sabe os bairros de cor? São os bairros, a gente começa lá do São Diniz, tem um lá. Nós temos uma aqui atrás do supermercado Moraes, nós tínhamos um problema muito sério ali, próximo ali à sucateira do Juninho ali, né?
A gente tem mais uma ali que é para atender exatamente o pessoal que julgava as margens do rio ali. Nós temos um no bairro Ana Carrara, uma na Taquara Preta, de próximo à rodoviária ali, e uma ali na Avenida das Indústrias, ali embaixo, próximo naquele bairro que é o Santa Clara. Então, assim, elas estão bem distribuídas no município, né, dentro da sede aqui, para a gente estar evitando esse tipo de coisa, né? Então, o que foi feito realmente ali no sábado, eu não pude estar presente, porque eu estava viajando, mas o pessoal da secretaria esteve lá, os funcionários, em peso, participando lá. Tivemos a presença do secretário, né, o Zé Vito, e depois o prefeito também esteve no local. Então, assim, foi uma ação muito boa, um volume bom de pessoas, alunos da FIC, o pessoal do Rotaract. Então, assim, teve realmente uma turma muito grande fazendo esse evento e culminou depois. Nós coletamos lá em torno de 6 grandes bags de material que foi catado ali. Não tinha. Isso aí é só a parte de lixo mesmo, né? Papel, papelão, saco plástico foi colocado ali, garrafa PET. Isso aí não está incluso nada da parte de aterro de construção civil, mas da construção civil, né, dos materiais, e depois foi feito um plantio de algumas árvores já próximo àquela ponte ali da manufatura, né? Então, assim, é uma ação muito legal. As árvores foram plantadas, passei lá hoje, vi, estão muito bonitas, né? Então, assim, é uma ação exatamente para despertar na população essa questão da limpeza, que a limpeza, o responsável são todos nós, né? Então, interessante é que você falou que recolheu 6 sacos grandes, né, de sacos, lixo. 6 grandes sacos, aquelas bags bem grandes mesmo de lixo. Se voltar lá mês que vem, se bobear, recolhe mais 6. Com certeza. Marcos, infelizmente, né, a população, a gente tem feito um trabalho, e eu acho que a gente tem que insistir nisso, a gente não pode desistir. A população tem que ajudar, né? Às vezes a administração é muito criticada, mas a população também, infelizmente, sabe, Marcos, nós não vamos falar que é 100%, mas existe uma parcela da população que não ajuda, tá? Eu acho que se a pessoa não quer, pelo menos não suja, pelo menos não joga resíduo, acho que a gente já está ajudando muito à prefeitura, ao meio ambiente, né? Eu acho que é por aí, o negócio é dessa forma. É verdade. Inclusive tinha um vídeo que estava sendo compartilhado também nas redes sociais com relação ao Barridê ali, vários lixos sendo colocados também numa região ali. Eu não sei se eles colocam um determinado horário para o pessoal recolher, se os lixos que estão ali são lixo mesmo que são recolhidos, ou se eles colocam coisas também que o caminhão não recolhe, né? Mas que foi compartilhado isso, foi, né? A verdade é o seguinte, Marcos, essa questão do lixo, essa semana nós tivemos uma reunião, estamos programando uma próxima segunda agora, outra reunião, falando da Avenida Guido Marlieri. A Avenida Guido Marlieri, se eu não me engano, tá? Depois a gente pode confirmar isso, eu acho que o caminhão passa ali 2 vezes por dia, um na parte da manhã e um na parte da tarde para a noite, tá? Então o caminhão do lixo recolhe o lixo todos os dias ali. E tem vários latões de lixo espalhados ali, aquela bag lá próximo ali da Boate Oasis ali, tem daquelas bags maior, um container maior, e os latões lá no percurso da avenida. E não são poucos latões. Eu acho que não justifica você ver lixo no chão ali na Avenida Guido Marlieri. Um outro agravante, a avenida, não sei o que acontece ali, que vira e mexe, a prefeitura passa lá, limpa, hoje daqui a pouco está com... Hoje mesmo eu passei, que eu saio da minha casa, eu prefiro ir pela Avenida Guido Marlieri, que eu vou ali no canteiro central, tem sombra, e eu passei ali, eu vi assim, mas é pouca coisa de resíduo de construção civil, sabe? A pessoa, o que ele faz? Vai lá e coloca no pé da árvore. E umas árvores, inclusive no pé dos ipês, que esses dias estava a coisa mais linda, os ipês lá, amarelo, ou amarelo não, lá é o rosa e o ipê branco. Então, assim, a pessoa pega e joga ali no pé. Como diz, tirei o problema da minha casa e coloquei para lá. Agora a prefeitura se vira. Mas a prefeitura, a gente tem um compromisso de recolher o lixo
desde que ele esteja também, né, colocado no lugar certo. Agora você passa lá, a prefeitura dá uma limpeza lá, recolhe esse material de resíduo de construção civil, recolhe sofá, eu não sei tanto sofá, cama velha que aparece naquela guia do Marliere. Não sei por que o pessoal insiste em julgar aquilo ali da forma que joga. Pois é, questão de conscientização, né? Exatamente. Aí a prefeitura, ela recolhe. A prefeitura não recolhe só na Guido, não. Ela recolhe em vários pontos da cidade. Ela tem um caminhão que todos os dias ela passa recolhendo esse tipo de material. Tá? Então acho que a pessoa, não sei, podia pelo menos deixar em frente à casa dela para saber se que é dela ali. Agora a pessoa vai e coloca lá na Guia do Marliere. É o local de descarte de tudo ali daquela região do bairro ID e o Você entorno acha que pode ali. ser gente até de outros bairros que jogam as coisas ali. Eu não posso afirmar, mas a gente chega a crer que seja isso, sabe? E o pessoal concentra na Guia do Marliere. E é uma avenida, assim, ela acaba ficando muito feia. O pessoal fala assim, mas a prefeitura não limpa. Ó, a prefeitura, ela acaba de limpar, a pessoa vai e joga. E todo dia é um processo contínuo, sabe, Mar? Eu acho que a gente precisa, enquanto população, enquanto prefeitura também, nós temos que dar um jeito de organizar. Fala, gente, olha, toda sexta-feira a prefeitura vai coletar esse material, a gente determinar uns pontos, porque não dá conta, Marcos. Eu vou lá no aterro sanitário, a gente vê o volume desse material que chega lá, é muito grande. Tá? Então, assim, não dá conta mesmo, a prefeitura está coletando isso todo dia, por isso que a cidade fica feia. As pessoas não têm um dia de colocar Você acha esse material. que se fizesse uma legislação para multar as pessoas que fossem flagradas ou que fossem descobertas jogando, ou até talvez já tenha essa legislação? Não, né? com certeza já tem, o Código de Postura já prevê isso. Por que geralmente as pessoas, talvez as pessoas não sendo punidas, isso acaba fazendo com que essas pessoas que não têm consciência continuem jogando, né? E o grande problema disso tudo, Marcos, é que a própria, assim, o fiscal, porque você chega numa casa assim, você viu quem é que jogou isso aqui? A pessoa até se viu, vai falar que não viu, a pessoa, né? A gente tem essa cultura. Precisa, assim, das pessoas, né, saber que a cidade é nossa, a cidade pertence a todos nós. A gente tem que manter essa cidade mais limpa, que é bom para todo mundo. Então, assim, não tem como a prefeitura dar conta da cidade toda, o centro da cidade. Aqui no centro recolhe lixo 3 vezes por dia. Aí você passa, hoje eu estava vendo um pessoal mandando umas fotos próximo ao Banco do Brasil ali, é um absurdo, cheio de saco. Por que a pessoa não coloca na hora que o caminhão vai passar? Por que tem que ser colocar e deixar lá à disposição? Né? Sendo que recolhe 3 vezes ao dia. Tá? Eu falo, Marcos, não sei se eu tive no Canadá esse ano, a pessoa fala, mas o Canadá, não. Eu acho que a gente tem que partir o seguinte, isso é questão de educação, é questão que você falou assim, a prefeitura, ela tinha que apertar um pouco mais, multar, sabe? Multar mesmo, porque, olha bem, ontem eu liguei nós tivemos um problema, porque choveu muito, do acesso lá no aterro sanitário. Eu pedi o rapaz que coordena os caminhões, falei assim, olha, você faz um favor para mim, o primeiro caminhão, vai ele chegar lá às 7 horas da manhã, manda ele chegar após as 8 horas, para a gente já porque choveu, para a gente estar organizando as coisas lá. Aí falou, não, mas e se o pessoal ligar, hoje o caminhão passa no bairro D todo dia, 9 horas da manhã. Mas hoje atrasou um pouquinho, a mulher estava ligando, que ele falou assim, ele passa entre 9 e 10 horas. Ele estava dentro do horário. Só que ele passou 10 horas, a mulher já ligou para ele que o caminhão atrasou. Olha bem, Marcos, nós estamos falando de questão de 1 hora de atraso, e aqui coleta todos os dias. Voltando lá no Canadá, o lixo que não é reciclável lá, recolhe-se a cada 15 dias. Por exemplo, fralda de criança, o que não é reciclável é a cada 15 dias. E você mantém um lixo dentro da sua casa. O lixo reciclável a cada 8 dias. O orgânico a cada 8 dias. Toda sexta-feira os caminhões passam recolhendo, tipo assim, sofá, uma televisão velha, eles têm o dia de recolher. Não se recolhe lixo todos os dias. Mas aí a pessoa já sabe que se pôr para fora vai ter problema, tá? Mas aqui, olha bem, a gente recolhe todos os dias e as pessoas, às vezes, por causa de 1 hora, ainda reclamam que está atrasado. Então, assim, é questão assim que a gente
A prefeitura gasta muito dinheiro com isso. Eu acho que não tinha necessidade de recolher lixo todos os dias, eu acho, pessoalmente. Eu acho que a gente precisava ter o hábito de segurar esse lixo pelo menos uns 2, 3 dias dentro de casa. E a prefeitura, o que ela gasta hoje, você vê o centro da cidade 3 vezes por dia e o centro ainda continua, a gente vê a quantidade de lixo que tem no centro, porque as pessoas não são educadas, as pessoas não fazem a parte dela, que é colocar o lixo na hora que o caminhão está passando. Pelo que você sente, por exemplo, você gerencia o aterro sanitário, né? Pelo que você sente, a quantidade de lixo recolhido, ela tem aumentado ou está diminuindo, mais ou menos? Ô Max, a pergunta é muito boa, tá? O aterro é o seguinte, nós já tivemos pesagem, hoje nós estamos pesando, recebendo em torno de 32 toneladas o lixo de Cataguases por dia. Esse volume já foi bem maior, tá? Eu lembro de pesagem até acima de 40 toneladas, alguma coisa mais do que isso. Inclusive, essa semana nós estivemos conversando sobre isso, e isso é um trabalho que as duas associações de catadores estão fazendo, está recolhendo esse material, e essa quantidade de catadores que tem hoje aqui no município, que estão fazendo esse trabalho também. Então a gente está notando que o volume ele diminuiu muito, e isso é bom para Cataguases, isso é bom para a gente, para o aterro, para a vida útil do aterro, né? Comparado, por exemplo, com Leopoldina, nós estivemos recebendo e termina agora na próxima segunda-feira aquele contrato que a prefeitura fez com a prefeitura. Essa segunda agora? Já... completa os 90 dias. Para quem está nos ouvindo na Rádio Brilho, então, a gente pode falar que é hoje, né? Porque esse programa vai passar na segunda na Rádio Brilho. Então seria isso. Então está terminando esse contrato e, assim, Leopoldina hoje tem 29 toneladas. Nós estamos com 75 mil habitantes, a previsão que o IBGE fez. E Leopoldina está em torno de 56 ou 57 mil habitantes. Praticamente 20 mil habitantes a menos do que Cataguases. E olha que o lixo nosso, o volume está bem menor do que Leopoldina, proporcionalmente ao número de habitantes. E isso é um trabalho que, quando começamos a fazer... Eu acho que não tem associação de catadores. Né? Eu acho que não. E é um trabalho que nós começamos a fazer no primeiro governo do Ilha, passou pelo governo passado, estamos aí, e hoje junto com os catadores que fazem esse trabalho excelente. Tá. Agora, nós estamos com um problema. Nós estamos tendo muita reclamação de alguns catadores aqui no centro da cidade, aqueles carrinhos, essas coisas todas. No calçadão ali, por exemplo. Calçadão, nós estamos tendo muita reclamação mesmo. Então, nós já reunimos, enquanto uma determinação aí, nós já estamos reunindo. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar reunindo com os 3 principais comerciantes que comercializam, que compram esse material do pessoal para depois revender, para a gente estar exatamente acertando algumas questões hoje, Marcos, que está prejudicando a população aqui no centro da cidade, né? São os catadores, a gente reconhece o trabalho, acabei de falar aqui, reconhecemos o trabalho deles, são importantíssimos, são pessoas que precisam trabalhar, mas a gente também tem que organizar essas pessoas para que eles consigam, eles e a população, conviverem, né? E o comércio... talvez até se tivesse um ponto para os comerciantes entregar esses papéis, né, que eles pegam no comércio, às vezes tivesse um ponto comum que todos os comerciantes pudessem levar para aquele determinado ponto, que fica muito mais interessante, porque além deles estarem ajudando os catadores, eles também não ficam com aquele, vamos dizer, montoado de papel em frente o comércio deles, que eu acho que isso atrapalha o comércio deles também. Então, Marcos, olha bem, nós estamos fazendo por parte. Foi demandado pelo dirigente lojistas aqui, que Humberto Lanzieri é o presidente, né, do CDL, que a gente fizesse um trabalho ali na região do Calçadão. Mas nós não vamos fazer só no Calçadão, não. Nós vamos pegar desde lá do Barrambas, aquela região ali, que a gente vem aqui, e passar pelo centro, né, o Calçadão e as 2 praças, pelo menos agora nesse primeiro momento. A ideia é dar uma organizada exatamente com o comércio, né, nessa questão de como e que hora que vai disponibilizar esse material para os catadores, né, porque que fique muito claro, sabe, Marco? Nós não queremos atrapalhar a vida de ninguém, de nenhum catador, nós queremos que eles continuem catando,
falei isso aqui, o quanto a gente sabe que é importante o trabalho deles, só que tem que estar de uma forma organizada. Não pode, esses dias mesmo, ter um catador acumulando um volume muito grande, aquela concha acústica ali no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa. Não pode, essas coisas a gente não pode, porque não é local para isso. Você imagina uma pessoa que está visitando Cataguases pela primeira vez se depara com isso. E não é local para isso. Eu acho que a gente tem que, cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar. Eu acho que isso aí, por isso que nós vamos fazer essa reunião com o pessoal, para a gente estar alinhando essas coisas. A gente reconhece o trabalho, tanto é que a gente apoia 2 associações de catadores, a gente sabe do compromisso deles, da necessidade deles enquanto ser humano que precisam trabalhar, né? Então, assim, que fique muito claro que a gente não quer prejudicar ninguém. E precisa realmente organizar as coisas no seu devido lugar. Tanto eles, né, a gente organiza com os lojistas, é isso que você falou. No que não vão definir? Um local para coleta ou um horário para coleta que seja antes de abrir a loja, que seja depois de fechar a loja, né? Então, nós vamos ter que organizar esse horário, porque o calçadão, assim, ali é o ponto principal da cidade, onde passa todo mundo. Então, assim, a gente tem que realmente organizar para não atrapalhar o trânsito de pedestre, o trânsito de carro, né, as pessoas, que a gente consiga conciliar aí o trabalho deles com a população que usa, né, o centro da cidade. Tomara que você consiga. Essa reunião vai acontecer quando? Na segunda próxima agora, Na segunda, né? a gente está organizando para fazer essa reunião. Que bom. Tomara que consiga, então. Deixa eu já colocar alguns comentários aqui. O Rodrigo Mapa, esse primeiro comentário dele aqui não tem a ver com a sua pasta, não, mas eu vou falar porque ele está colocando aqui. Boa tarde. Gostaria de deixar meu protesto aqui. No posto do Paraíso está alagando na recepção e na sala de vacinação. Uma vergonha para a prefeitura e uma vergonha. Nosso bairro está muito longe de ficar bom. Me desculpe o convidado, mas tive que deixar meu protesto. Quero até, lógico que não faz parte da sua pasta, eu também não represento nem a prefeitura nem a Secretaria de Saúde, mas eu estive com a Daniela aqui, ela esteve aqui. Ela disse que ela vai pegar posto a posto para poder reformar. Então, eu acredito que o posto do bairro Paraíso também deve de estar aí já na fila, né, para entrar nessa reforma. Tanto que a Daniela é uma pessoa muito séria e ela tem procurado fazer vários postos de saúde. Aí já entregou agora do Beira Rio. Eu acredito que esse do Paraíso, que precisa de algumas reformas, que eu acho que são reformas até menores do que os outros postos, eu acho que ela vai acabar colocando aí na... Paraíso é aquele posto bem grande que tem ali. Isso, é do Dr. Joseph, onde o Dr. Joseph atende. Então, eu acho que, com certeza, já deve estar aí no contingenciamento dela aí para poder fazer essa reforma lá no Paraíso. É só questão de tempo, que infelizmente, igual ela falou, não consegue reformar todos de uma vez. Né? Ela tem que fazer um por um mesmo. Não tem jeito. Mas tomara que ela consiga o mais rápido possível aí para poder acabar essas reclamações aí do Posto Paraíso. O outro comentário aqui do Rodrigo Mapa, ele está dizendo que precisamos de uma caçamba para pequenos entulhos aqui no Paraíso, na esquina da Otávio Rocha com o Geraldino Ferraz. Coloca aqui pra gente, vai facilitar muito nossa vida. Aí já é na sua pasta. Já não sei. Olha bem, Marcos, eu gostaria até depois você me passar os dados dele aí pra mim, porque eu vou estudar isso sim. Não vou prometer ele aqui, porque eu acho que a partir do momento que eu falo que eu vou colocar, né, eu estou assumindo esse compromisso, porque nós temos uma licitação. E essa licitação, eu tenho um número limitado de caçambas mensal e eu não posso exceder isso porque foge ao meu orçamento, eu não tenho recurso e nem orçamento para isso. Mas com certeza você vai me passar os dados e eu vou estudar essa possibilidade sim. Se não der para essa licitação, quem sabe a gente consegue colocar na próxima, porque a licitação tem um período de 12 meses de contratação, né? E a gente pode sim, e eu estou aberto, ele pode me procurar na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente está à disposição lá para estudar isso aí. Que bom. Ele está dizendo aqui também, esta é uma das secretarias que corre atrás e ajuda muito Cataguases. Parabéns ao secretário pelo empenho. É muito bom mesmo o seu trabalho. Eu que agradeço, Marcos. Eu falo o seguinte, a gente procura fazer o melhor para Cataguases, né? Por isso que nós estamos lá na frente e com a equipe que me ajuda lá, que eu não faço nada sozinho, né? E um apoio, ontem eu falei isso lá no outro Oressal,
e eu fiz até um agradecimento ao prefeito William. Por quê? Porque eu tenho, assim, a gente tem um apoio do prefeito William, hora nenhuma ele fala assim, faz isso para agradar alguém que é meu amigo. Não, William, ele fala assim, faz o que precisa ser feito e dentro da lei. Então, assim, eu acho que a gente trabalha dessa forma, ele dá liberdade para a gente trabalhar. E assim, o que eu puder fazer realmente para essa parte de meio ambiente, para a agricultura aqui em Cataguases, que a gente assume as duas pastas, né? Nós estamos amanhã pronto para fazer e aberto à população, para crítica. O pessoal pode, né? A gente está aqui para isso mesmo, esse é o nosso papel enquanto secretário. Muito bom. E o José Luiz Nardotto aqui, parabéns, José Emilton, pelo evento e trabalho que faz à frente da Secretaria do Meio Ambiente. E a você, Marcos, pelo programa que você está à frente, que é a Conexão Cataguases. Boa tarde para você e seus assistentes. Obrigado aí, Zé Luiz. Mandar um abraço ao Zé Luiz também, é muito amigo da gente. Então, a Mirilane Licazari assistindo com a gente também. Parabéns, José Emilton, pelo seu trabalho. Estou te dando os parabéns, que é secretário de Desenvolvimento Mirilane, Social. Né? Colega nossa lá. O Rodrigo Mapa ainda está dizendo com outro comentário aqui, secretário, só do senhor já estudar a possibilidade, já ficaremos muito agradecidos. Muito obrigado. O Paraíso agradece sua atenção. Muito obrigado. Ok. A gente pode estar à disposição dele, pode nos procurar. Então, essa semana também teve uma reunião referente à estação Água Limpa, né, que é o Horto Florestal, não é isso? O que foi resolvido? Parece que estão querendo melhorar a capacidade de visitação ali da estação ecológica. O que foi decidido nessa reunião? Tá. Marcos, se você permite aqui, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria o seguinte, nós fizemos uma programação da Semana da Árvore e muito a Semana da Árvore, porque assim, a Semana de Meio Ambiente ela é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? E a Semana da Árvore é desenvolvida principalmente pelo IEF. Mas é uma parceria do IEF, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que o pessoal teve lá, né? E de outras entidades. Se você permite, eu posso falar o nome dos parceiros aqui? Então tá. Nessa semana nós tivemos aqui a Estação Ecológica Água Limpa, né, que é hoje o nosso antigo Horto Florestal, que a gente que é mais antigo, né, através do IEF, a ARPA, que é a Associação Regional de Proteção Ambiental, ao qual nós estamos lá como presidente da ARPA, né? E a ARPA hoje ela teve adormecida e através do promotor de justiça, o Dr. Gustavo, nós reativamos a ARPA e antes as multas que eram aplicadas aqui em Cataguases, ela ia para um fundo federal que esse recurso nunca voltava para Cataguases. E o Dr. Gustavo, hoje, as multas aplicadas na área de meio ambiente vai para a ARPA para a gente dar suporte, né, à Polícia Ambiental, que hoje faz esse trabalho aqui com a gente de fiscalização. E nós vamos estar também, depois, para frente, nós vamos abrir um espaço também para pessoas apresentarem projetos, né? Projetos na área de ambiental, nós vamos estar preparando isso aí, tá? Muito bom. Então a ARPA, a FIC, né? A gente tem uma parceria muito boa com a FIC, lá o Fred, que é o diretor lá hoje, parceiro nosso. Inclusive acho que vai ter outra eco remada aí, que vai ter ações de meio ambiente também. Também. Né? Na outra nós já distribuímos lá 60 árvores Aracati, lá, né? Em Aracati. É parceiro também Energisa, né? A Companhia Industrial Cataguases, a Polícia Militar e a Polícia Militar de Meio Ambiente, o Instituto Francisco Inácio Peixoto, esse pessoal sempre com a gente aí, o Interact Clube, o SEC, o Centro de... O Interact que faz parte do Rotary. Do Rotary, tem que gente são que não jovens, sabe, às vezes. O SEC, né, que é o Centro Educacional Cataguases, e a Eco Remada, né, que é esse grupo hoje que foi criado, hein, que fez aqui trabalho excelente. Hein. Então são parceiros que nós fizemos aí. No dia 21 de setembro, no Mercado Produtor, que nós já citamos aqui, que foi feita aquela ação, e o plantio de árvore. No dia 23, foi na quinta-feira, ontem, né? Ontem foi 26. No dia 26, ontem, nós tivemos lá no Horto Florestal uma solenidade dos 25 anos da Estação Água Limpa. Ah, sim. E nós, numa reunião da ARPA anterior, nós chamamos aqui o superintendente do Instituto Estadual de Floresta, do IEF, que hoje está baseado lá em Ubá,
que é o Alberto, né? Alberto, parceiro nosso e sempre presente aqui em Cataguases, já trabalhou em Cataguases um período muito grande. E para a gente exatamente sentar com o Alberto e acertar com ele uma proposta de usar o horto florestal, principalmente a parte de baixo. Quando você vai para o horto, você tem a área esquerda, que é onde tem as trilhas, tem aquela área lá dentro, mas a parte direita, onde tem um lago, tem um campo de futebol, tem umas casas lá, tem os galpões, tem os platôs onde são feitos, né, as mudas lá, de transformar essa área num espaço que a população pudesse também usar aquilo lá. Nós, inclusive, ontem, na reunião depois com o Alberto e com o pessoal do IEF, o Dr. Gustavo esteve presente lá, o promotor de justiça, junto com a gente, da ARPA, na secretaria também. Nós discutimos essa possibilidade do Alberto levando para a diretoria do IEF essa proposta de Cataguases de transformar não o horto todo, mas a parte à direita do horto num espaço que a gente pudesse usar lá, né, para você ir um final de semana com a família, ter uma lanchonete, um restaurante, ter um espaço lá para que a população possa usar. Porque da forma que é hoje uma estação ecológica, nem visitação de escola ela não poderia ter, porque a estação ecológica ela é fechada, ela é voltada mais para pesquisa. Mas é o que nós debatemos. Hoje, o horto florestal ele já está no centro o entorno dele todo tem casa, ele está no meio da área urbana mesmo, né? Então não justifica você manter uma área daquela sem a população ter acesso àquela área para a gente estar fazendo a parte lá de turismo lá dentro e tudo. Então, assim, ontem ficou bem acertado. O Alberto está levando para a diretoria do IEF essa proposta de Cataguases, a proposta da ARPA e do Ministério Público, junto com o Dr. Gustavo, e da Prefeitura também, né, enquanto a gente, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, da gente está transformando aquela parte de baixo um espaço onde a população teria acesso, igual era antigamente, antes de criação da estação ecológica, né? Antigamente lá tinha restaurante, já tinha lanchonete, você podia ir lá fazer um churrasco e tudo. Podia, né? Agora depois se transformou em estação ecológica, foi proibido e a população praticamente já não tem acesso. Mas então pode ser que retorne, então possa que libere ali talvez um espaço para ter uma lanchonete. Com certeza na parte de baixo, tá? Ah, tá. Não onde era antigamente, à esquerda, porque lá é uma área mais preservada. E uma coisa interessante, o Marcos, aproveitando o programa também, tem muita gente que às vezes não conhece o horto, né? A gente chama horto hoje de estação ecológica. A área do entorno, né? A área do horto hoje são 70 hectares de terra, ou seja, em torno de 23 alqueires de terra. O pessoal mais antigo, o pessoal mais novo hoje fala hectares. Mas a mata, o entorno que está em volta dele ali, que é aquela mata do condomínio do horto, indo ali para Cojan e outras matas ali, segundo o Alberto, em torno de 110, 120 hectares de mata que nós temos. Que ele falou, são poucas cidades que tem dentro da área urbana uma mata igual nós temos aqui em Cataguases, né? E que a gente realmente, a população precisa usar, mas a gente também, é aquilo que nós estávamos falando aqui, saber usar. Né? Não é ir para lá, levar lata de cerveja, jogar lá para todo quanto é lado, sujar, poluir, mas a gente saber usar. Eu não sei se o daqui pode chegar nesse nível, mas parece que o horto lá de Ubá, por exemplo, ele é usado até para shows, né? Mas não é assim. Lá foi construída uma estrutura própria para isso. Própria para isso, que está dentro do horto, né? Dentro do horto. Mas é aquilo lá. Lá não foi transformada em estação. Parece que foi ecológica. Foi Cataguases e Mar de Espanha. Segundo o Alberto, são os dois que foram transformados. E que eles têm dificuldade de manter isso como estação ecológica. Porque tem todos uns trampos que eles têm que manter e eles não estão conseguindo. Agora, o recurso para poder montar essa estrutura, então, na estação ecológica, vai vir de onde? Da ARPA? Tá, olha bem. O Dr. Gustavo ele já está disponibilizando alguns recursos. A princípio, para uma estrutura menor, sim. A gente vai ter que fazer um projeto e ver para onde nós vamos caminhar.
tá? Porque já tem algumas estruturas prontas que pode ser aproveitada, né? E ver o que precisa ser feito. Mas ele já disponibilizou, através da ARPA, recursos para ajudar lá no outro florestal, tá? Na transformação. Como ele não está só de palavra, ele também já tem dinheiro, não é muito dinheiro, mas já tem dinheiro reservado para esse fim. Legal. E a gente vai ter uma resposta mais concreta disso aí quando? Então, o Alberto falou que hoje ele estaria viajando, ele não poderia, mas que semana que vem ele já daria uma resposta para o Dr. Gustavo, para ver quando se nós vamos a Belo Horizonte conversar com o diretor do IEF, como é que vai ser os trâmites aí, ou se já vamos encaminhar para ele algum ofício. Nós vamos aguardar o superintendente, né? Ele está passando para a gente essa ideia aí, tá? Então, Marcos, assim, eu acho que é um avanço. O Tiago Nunes, que trabalha comigo lá, é biólogo, e ele defendeu isso, levou na reunião da ARPA, e o Dr. Gustavo gostou da ideia, e a gente tem que comprar esse tipo de ideia, realmente, que a gente sabe que pode ter um fruto bom nisso aí, e ser um espaço que a população, que tem muita gente que não tem acesso a um sítio, né, que não tem sítio, que seria um local maravilhoso você ir passar um sábado, um domingo com a família, fazer uma caminhada nas trilhas, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho que tem que ser usado para a população ali, porque realmente o horto é muito bonito, aquelas trilhas que tem lá, a estrutura, a mata, né? Então, assim, é a gente saber usar esse patrimônio que Cataguases tem. É uma ideia muito boa, tomara que dê certo mesmo, consiga concretizar isso daí. Bom, o Paulo Prado está dizendo aqui: senhor secretário, já enviei vários e-mails para a prefeitura e até agora não obtive resposta. Você poderia mandar podar as árvores que atrapalham a visão do Cristo? Não conseguimos vê-lo. A poda também não faz parte da sua pasta, né? Mas tem um acompanhamento também, tem uma interação com o meio ambiente também quando vai realizar essa poda, né? Olha bem, nós temos lá na secretaria, o setor lá, uma engenheira agrônoma e uma bióloga são responsáveis pela liberação de poda e de corte de árvore. Toda pessoa, a população, quem quiser cortar uma árvore, que seja dentro do quintal ou na área urbana, né, na parte da rua, de calçado, essas coisas, tem que fazer um protocolo, ir lá na secretaria e ela vai e faz a vistoria e ou libera ou não libera. Às vezes não libera cortar, mas libera podar. Ou a pessoa quer que poda uma raiz que está estourando a calçada, ela também faz essa liberação. Que o interessante é a pessoa estar documentada, sabe, Marcos? Agora, esse caso dele, podia fala com ele, manda o e-mail. Aí, parece que é o entorno do Cristo, né? Então, mas eu tenho que ver. Não sei se está em terreno público ou se está em terreno. Então, aquele terreno. Privado. Então, aquele terreno onde está o Cristo, ele não é da prefeitura, tá? Ele é daquele, não sei se é uma associação do bairro Bela Vista aqui. Nós temos uma área lá, que é uma área verde, que foi plantada umas árvores, nós vamos dar uma mexida nela agora de novo esse ano. Aquela árvore, a área, a prefeitura tem escritura dela. Mas eu acho, tá? A gente pode até dar uma olhada no setor lá de patrimônio da prefeitura, se a área onde está o Cristo é da prefeitura. Não tenho esse conhecimento, tá, Marco? Mas se ele quiser encaminhar lá para a Secretaria de Meio Ambiente e pode usar o meu nome, o e-mail lá é meioambiente@cataguases.mg.gov.br. Pode encaminhar, a gente está à disposição lá. Então, já mandou e-mail, pode mandar também. Então, pode mandar lá para a Secretaria falando o que é, e aí pode me cobrar lá que a gente... Vai ter resposta. Tá. Ana Maria Moraes Silva dizendo aqui parabéns ao José Emilton e toda a sua equipe. E também assistindo conosco aqui o Rafael Almeida. Ana Maria, minha esposa. Tá. Um abraço pra ela, um beijo, Ana Maria. Tá aí, tá ligada na gente aí, assistindo também. Tá certo. Bom, com relação à pasta de agricultura, agora retomou, né, as obras do mercado do produtor, né? E o que está sendo previsto aí? Você acha que já consegue terminar até o final desse ano? Como é que está sendo isso aí?
Ô Marcos, a obra do mercado, essa segunda fase agora, não é uma fase muito demorada não, porque a primeira fase é a fase que tem os banheiros, as lanchonetes, azulejo, essas coisas, é um pouco mais, uma obra mais detalhada.Essa agora não. Eu acredito que mais 2 meses de obra, no máximo 3 meses, vão estar com o mercado prontinho ali, tá? Ali vai ampliar para mais produtores, no caso. A ideia é o seguinte, ô Marcos. No centro desses 2 vão que estão sendo ampliados, né, no sentido lá para o lado daquela lanchonete que tem lá, daquela barraca lá, onde os circos, os parques ficam armados ali, né, que está a obra lá. No centro ali tem uma ilha com bancas igual lá na outra parte, a parte antiga, né? E no entorno de um lado e do outro são 5 boxes, tá? Para a gente estar colocando ali, por exemplo, o Luciano lá em Cataguarino, ele produz queijo e iogurte, é produtor rural, tem lá a fábrica dele lá com serviço de dispensão, tudo direitinho. Já pediu a gente um espaço, vamos colocar ali. Tem outras pessoas que já pediram também, com a parte embutida, essas coisas todas aí. E assim, nós vamos tentar colocar ali algumas coisas mais ligadas a essa parte aí. A parte de verdura, vai continuar no entorno, na parte do meio. E a gente tentar colocar ali pessoas que favorecem com queijo, doce, sei. A gente vai organizar. São 10 boxes. Nós vamos ter 5 de cada lado ali para a gente colocar esse tipo de produto lá, tá? A gente orienta o pessoal, procura a administração do mercado com o Kaká, que é o gerente lá, faz a inscrição e aí a Emater vai, faz o laudo de produção, se a pessoa realmente produz aquilo e o volume que produz, porque a gente só libera lá se a pessoa realmente for produtor rural, por causa do próprio estatuto do mercado, né? Então a parte interna do mercado produtor, ele tem um estatuto e só é liberado para quem é produtor rural de Cataguases. Hoje a gente não libera mais para produtores que não são de Cataguases, tá? Uma coisa também deixar claro, porque tem gente que fala, mas por que tem produtor lá que é de Santana ou de Miraí, não sei de onde? Não, o início do mercado, esse pessoal algum deles já vendiam aqui em Cataguases, e nós estamos mantendo esse pessoal lá dentro, nós não vamos tirar o pessoal. Quem está desde o início continua. Mas inscrições novas agora, não, são produtores, é bom a gente deixar isso claro. Só quem é de Cataguases, até porque, né, para a gente proporcionar aos produtores aqui, a gente quer incentivar que mais produtores venham a produzir, que a gente está trazendo esses produtores para dentro do mercado. Muito bom. Agora, eu estou sabendo que, se ainda não foi feito, parece que vai ter um decreto do prefeito em breve que vai proibir a colocação de parques e circos ali próximo ao mercado produtor. Aquela área ali vai ficar mais para estacionamento mesmo. Ô Marcos, inclusive não vai ter não. Eu já assinei o decreto essa semana junto com o prefeito. Não? Ou vai ser agora no eu acredito que deve ser publicado agora, mas já está lá na prefeitura à disposição. Estou sabendo que iria ter mesmo, mas então já assinou o decreto. Já assinou o decreto. Por quê? Porque a gente, assim, aqui que nós estamos falando, não queremos atrapalhar a vida de ninguém. Mas o circo, o parque ali, no mercado produtor, principalmente ao sábado, atrapalha demais, tá? Porque o volume de pessoas que vão comprar ali com um carro, essas coisas, não tem onde estacionar. Aí acaba complicando ali. A ideia nossa também é melhorar aquele estacionamento do entorno do mercado. E vamos ver se a gente dá uma arrumada no mercado agora, desse ano para o ano que vem, né? Dentro das possibilidades que a gente tiver aí. Mas a gente quer dar uma melhorada naquilo ali, a parte de estacionamento, organizar aquilo melhor, para a gente proporcionar às pessoas que vão lá fazer compra, né? Um ambiente melhor, tranquilo, com vaga à disposição dos produtores, dos compradores, dos produtores também, que eles têm que levar o produto deles e deixar o carro num ponto, né? Então a gente vai organizar isso lá. Eu acho que é uma medida muito boa. E a gente é a favor e que arrume depois um outro local para que os parques e circo venham montar. E é importante também a cidade receber esse tipo de evento aqui em Cataguases, né? Que é uma coisa tradicional no Brasil. Mas é legal estar melhorando esse espaço do mercado produtor ali. Parece que o prefeito tem ideia até de colocar música ao vivo ali também, no futuro, né? Não sei se vai ser possível, mas... Olha, Marcos, a ideia, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é possível, sim, sabe? A gente vai ter que trabalhar isso agora já, começar a trabalhar, por quê? Na expansão do mercado, onde vai estar essas 2 lanchonetes, né?
nós temos que ter um espaço ali exatamente para isso. Principalmente aos sábados de manhã, uma das lanchonetes, a Associação de Mulheres Rurais que vão estar lá, ela já tem as mesas, né, para ser colocado lá Elas fora. vão ficar com uma lanchonete. Uma lanchonete. A outra lanchonete ainda nós temos que estudar. Eu achei que elas iam levar o food truck para lá, não? O food truck também pode ser usado, mas a ideia é que elas vão assumir uma lanchonete. Entendi. Então, isso a gente tem que acabar de fechar agora com elas e com a parte jurídica da prefeitura também, como é que nós vamos estar fazendo essa questão aí. A ideia é que as lanchonetes, as duas lá, ou uma ou duas, que ao sábado elas vão disponibilizar lá um tiragosto lá, como diz o William, um fígadozinho de boi com jiló, que ele gosta, eu também gosto, a gente, né, igual tem lá em Belo Horizonte, o Mercado Central, outras coisas, um pastel de angu e uma cerveja, quem quiser ir lá tomar uma cervejinha, porque eu acho que é um ponto de encontro do pessoal de Cataguases, quem vem de fora fazer compra, porque o mercado realmente é um mercado diferenciado de você ir numa quitanda no supermercado, né? Você consegue achar coisas lá que você não acha em outros lugares. Então a gente tem que melhorar isso aí, esse espaço e aproveitar melhor, sabe, Mar? A ideia é essa e nós vamos trabalhar que ela realmente, assim que fique pronto, nós vamos estar tentando já colocar em prática isso aí. Que bom, tomara que se concretize também. Vamos colocar os últimos comentários aqui. Fabiano Damasio, qual a intenção do município a respeito do aterro sanitário? Há um comentário, gostaria de saber se é verdade, que iremos receber o lixo de outros municípios além de Leopoldina. Procede? Bom, é uma pergunta muito boa do Fabiano, mandar um abraço para ele. Inclusive, ele está mandando um abraço aqui também. Abraço, José Emilton Silva, melhor secretário de Agricultura de todos os tempos. Mandar um abração para ele. Eu gosto muito do Fabiano, a gente é parceiro, né? O pai dele foi irmão meu de maçonaria da minha loja e a gente tem um relacionamento muito bom. Olha bem, Marcos, a gente, quando eu falei aqui que a gente tenta fazer as coisas da melhor forma possível, essa semana agora semana passada, nós tivemos na Universidade Federal de Viçosa, e para tentar fazer um convênio com Viçosa para dar um apoio aqui no aterro sanitário. Por quê? Porque o aterro, nós estamos assim, no meio, né? O tempo de vida útil do aterro eram 15 anos. Tá? O que nós fizemos agora? A gente fica assim, a gente acha que é 15 anos, acha que vai dar mais tantos anos. Contratamos um serviço de topografia. O topógrafo foi lá, fez um levantamento de tudo que já foi feito até hoje e qual é a projeção que nós temos para o resto do aterro. Então nós chegamos à conclusão que nós temos hoje uma vida útil de mais 8 a 9 anos. Tá? Isso é uma projeção do que está lá hoje, da forma que está. Aí o que nós fizemos em Viçosa? Olha bem como é que as coisas, a ideia que a gente está tendo de futuro. Eu falo, Marcos, nós tivemos aqueles problemas que houve no aterro, mas olha bem, eu falo muito isso. O aterro sanitário, ele é do município de Cataguases. Tá? Ele não é do William, ele não é do Zé Emilton, ele não é de ninguém. Ele é do município, é um patrimônio do município. Hoje, se nós fôssemos levar esse lixo para Juiz de Fora ou para Leopoldina na empresa que hoje a própria prefeitura de Leopoldina descarta lá, nós íamos gastar no mínimo uns R$200 mil por mês. E hoje a gente gasta um terço disso tranquilamente. Então, assim, nós teríamos de disponibilizar muito mais dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para aterrar lixo lá em Leopoldina. Então, assim, o aterro, ele é um patrimônio de Cataguases. Então, tá. Aí, qual que é a ideia hoje? Nós temos duas linhas. Uma é tentar não. A ideia é elaborar um projeto, um centro de triagem e compostagem lá no aterro sanitário. Ou seja, o caminhão chegou, ele vai jogar o lixo lá, separa o que é composto, fazer um composto orgânico, beleza. O que pode ser reciclável, vai vender, ótimo. O que dá para vender, vamos embora. O que não deu, vai aterrar. Só com isso, Marcos, se a gente conseguir, nós vamos aumentar essa vida útil do aterro num período muito grande. A outra coisa que nós levamos também para a universidade, que nós temos um terreno, um terreno ainda lá à disposição, podemos ampliar para esse terreno, para esse local. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de fazer mais uma lagoa ou duas lagoas na questão do chorume. Então, esse estudo que a gente está querendo ver, se a universidade passa isso para a gente, para que a gente deixe isso
para a próxima administração, seja o prefeito que for, que ele já tem um norte, falar assim, olha, o aterro nosso, em vez de 8 anos, nós podemos duplicar isso para 15 anos. Se nós começarmos a retirar material que nós estamos aterrando, fazendo dinheiro, né, ajudando as pessoas que precisam, e a gente ter condição de ampliar o aterro lá, então assim, vai ser uma tranquilidade para as próximas administrações de Cataguases, né? E a gente aqui, não estou falando de quem que vai ser, mas para os próximos prefeitos ficarem tranquilos com relação ao lixo. Eu acho que a gente tem que melhorar isso aí. E respondendo a ele a pergunta, é o que eu te falei aqui, Leopoldina termina agora, segunda-feira. Foi bom para Cataguases receber esse lixo? Do ponto de vista financeiro, foi bom, Marcos, porque são 180 mil reais que caiu aqui, que ajudou a gente, independente de Leopoldina trazer o lixo ou não trazer, nós estávamos encerrando uma célula que ela muito grande, que nós tivemos tivemos que colocar máquina lá um período muito grande para conseguir fechar aquilo lá e abrir a nova célula. Então é um processo que, independente do lixo de Leopoldina, nós tínhamos que fazer. Houve um volume maior de lixo? Houve, mas um período muito curto. E esse dinheiro ajudou a Prefeitura de Cataguases. A Prefeitura tem interesse de receber lixo de outros municípios e continuar com Leopoldina? Não. Leopoldina, já mandei um ofício para o prefeito lá avisando que segunda-feira termina o prazo. A gente não tem interesse. Outros municípios aqui próximos já nos procurou? Já. Nós temos como atender isso hoje? Eu não sei. Falar que nós não vamos atender esses municípios, Itamaraty, Astolfo Dutra, Dona Eusébio ou Miraí, que são municípios menores, com volume muito pequeno, que talvez o financeiro valesse a pena, mas eu não posso fazer isso sem um estudo tipo esse que a gente quer com a Universidade Federal de Viçosa. Porque quem sabe a gente pode, num futuro, vir até receber, mas hoje não. Hoje nós não temos condições nem interesse de receber esse material aqui. Então que fique claro isso, Leopoldina encerra segunda-feira e nós não vamos receber lixo de outro lugar. Não temos essa capacidade de receber e nem a intenção. Agora, isso no futuro, a próxima administração ou esse estudo, se mostrar viabilidade, eu não sei, tem que ser discutido com a população na Câmara. Eu acho que se tiver esse setor de triagem, como você disse aí, para poder separar o lixo que chega, eu acho que pode até ser um grande negócio, porque esse lixo ele é dinheiro, né? Sim. Inclusive, Marcos, é o seguinte, nós, como diz, a gente não está parado. Nós conversamos com um empresário em Muriaé que está montando um centro de triagem e compostagem lá. Mas o que ele falou? Ele falou porque o vice-prefeito, o Tita, ele é do ramo. E ele falou com o Tita, olha, se não tiver em torno de 200 toneladas de lixo por dia, economicamente não é viável para você montar, uma empresa montar para pegar isso. Então, assim, aí que talvez a união dos municípios pode viabilizar um centro de triagem e compostagem. Né? Que às vezes uma empresa. Então, assim, é o que eu falo assim, as coisas elas têm que mexer, né? Hoje a gente tem um cenário. Daqui 1 ano pode ter outro, daqui 2 anos pode ter outro, né? Que pode ser viável a vir a ter isso aí. Eu falo assim, hoje tem condições da gente receber? Não. Mas por que recebeu Leopoldina? Nós explicamos aqui no seu programa. A licitação deles, ele não tinha como aditivar. Foi um socorro, chamaram, foi um socorro para eles, mas foi bom para Cataguases também. É tá? verdade. Então, assim, a gente tem que ver esse lado também, que às vezes um dia Cataguases poderia estar precisando também. Né? Mas tem interesse de receber esse lixo aqui. O pessoal fala assim, você não tem interesse de ficar. Não, nós não temos interesse. Desde o início foi colocado dessa forma, né? Foi mais para socorrer e atender Leopoldina nesse momento. Bom, deixa eu colocar a última participação aqui, que o nosso horário já está finalizando. É o Leandro Dutra Ferreira dizendo aqui, boa tarde, temos visto um aumento de corte de árvores no centro para abrir vagas de estacionamento, deixando a cidade mais quente. Tem alguma ação para isso? Vemos também que a prefeitura planta mudas atrás da rodoviária para reflorestamento. Porém, muitas mudas morrem. Pessoas mal intencionadas quebram elas. A prefeitura tem algum controle das mudas plantadas ou depois do plantio perde o controle? Ô Marcos, assim, olha bem. Quando a pessoa... Essa questão de corte de árvore... às vezes a pessoa pede para cortar uma árvore, que eu falei assim, tem uma engenheira agrônoma, e eu coloco isso muito claro.
O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que sou eu que estou lá, ou o prefeito William, ou o vice Tito, o Tito falou assim, ele custou entender isso. Ele achou que como vice-prefeito podia chegar assim, Zé Milton, precisa cortar essa árvore aqui, ó, manda cortar. Não, não é assim. Tem todo um procedimento, a pessoa vai lá, faz um protocolo, pede, a engenheira vai, faz a vistoria, pode cortar? Pode. Precisa cortar? Ah, mas eu vou construir, então traz o alvará de construção para me ver. A coisa não é liberada dessa forma, assim, porque aí eu quero, mas eu vou construir. Não, se você vai construir, traz para minha planta aqui, para me ver se a sua garagem realmente precisa de cortar essa árvore. Agora, para cada árvore cortada na área calçada de rua, de urbana, a pessoa tem que doar para a secretaria 10 árvores, tá? Em tamanhos grandes que a gente determina e a gente manda a relação de variedade. Essas árvores ficam num banco de árvore da gente lá no horto florestal. Várias árvores, essas que nós plantamos sábado aqui, são árvores que foram doadas para a prefeitura, que estão lá no horto florestal. A gente tem um banco de árvores lá que são doadas, são árvores já maiores. A pessoa fala, Zé Milton, eu preciso de uma árvore plantar lá em casa. Pode procurar a gente, a pessoa estiver precisando de árvore, não, então doamos, consegue também. Doamos 1, 2 árvores, 3 árvores, 5 árvores, 10 árvores. A gente doa. É para isso o banco. Cada árvore cortada, a pessoa tem que doar 10 árvores. Agora, por exemplo, essa empresa hoje que está construindo ali, onde houve um desmoronamento daquele barranco ali, nós já estamos acertando com ele que eles vão ter que plantar tantas árvores num local. E aí, não sei se você viu, aquele loteamento do Zé Francisco ali, da Módulo Engenharia, na entrada da Vila Reis, ele plantou aquelas árvores. É obrigação dele estar lá na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente respondendo a pergunta aí da pessoa. Todo loteamento tem que Todo loteamento tem que ter. E no caso desse rapaz lá, ele vai ter que plantar e cuidar durante o período de tantos anos. E é obrigação dele. Que se morrer, for vistoria, a prefeitura vai, não, olha, morreu, você tem que replantar. Tá? Tem que cuidar de formiga. Então você vê que o Zé Francisco ele mantém lá e tem que manter um período grande. Tem um plantio que ele fez, que foi liberado para ele uma época que a construção que foi feita na próxima ponte ali, na época teve que plantar 2 hectares de mata lá no Morada da Serra. Parece que é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, as coisas não ficam tão soltas assim não, sabe, Marcos? É feito um controle e a gente faz. Agora, infelizmente, essas aqui na beira do rio, realmente, ele foi plantado num período muito seco, né? E a gente sabia que corria esse risco, mas foi uma atividade que foi feita e depois a gente vai repondo, assim que der, a gente vai mantendo isso aí, tá? Tem muita muda de IP lá? Tem. Porque Tem eu acho IP, tem Quaresmeira. O IP dessa cidade é muito mais bonita. Né? Aquela Guido Marliere mesmo, na época, aqueles IP, ele foi no primeiro mandato dele, nós plantamos lá, a coisa mais linda que está lá. É uma pena não ter plantado na avenida toda, no centro dela. Nossa, teria ficado a coisa mais linda, né? Muito legal. Os rosa deu flor e nós temos ali próximo, onde está o busto ali do Guido Marliere, ali é o IP roxo. Ele demora mais a dar a flor, mas daqui a uns tempos ele está dando flor também, vai ficar muito bonito. Muito bom. Ô, Zé Milton, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui, você ter aberto esse espaço na sua agenda. Você estava atolado de coisa, mas muito obrigado por ter vindo aqui. E a gente espera contar outras oportunidades com você aqui, porque a sua pasta é uma pasta muito importante para a cidade. Não, Marcos, eu que te agradeço, eu gosto de ver, sabe, né? Custei te dar a resposta durante o dia, mas é por causa disso mesmo que as coisas vão acontecendo, tá? Mas eu gosto, assim que eu puder vir, você pode convidar dentro das possibilidades, né? Acho que a gente está aqui para isso mesmo. Então a gente encerra aí agradecendo esse convite seu aí, mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, e estão nos assistindo aí através do Facebook. E a sua filha lá no Canadá, se não estiver assistindo, vai assistir depois. Eu acredito que ela esteja, que a minha esposa mandou para ela. Eu não estou visualizando aqui. Em Oakville, no Canadá. Até aproveitando para poder dar um retorno para as pessoas aí, que tem gente que fala assim, eu estava assistindo, você não falou, mas é porque o meu celular aqui não visualiza todo mundo, ele só alguns, principalmente aqueles que comentam e tal, esses dá para a gente poder colocar. Agora, muita gente que está assistindo, às vezes não aparece para mim aqui. Mas a gente sabe também que tem muita gente que assiste ao vivo e tem muita gente que assiste depois. Então o vídeo fica lá agora por tempo indeterminado. Tem gente também que vai ouvir pela Rádio Brilho, tem gente que vai baixar o podcast, que fica disponível. Quem assina o Spotify, o Deezer, pode poder ouvir o programa também novamente, pelo nosso site também.
Então tem várias opções, esse vídeo vai subir para o YouTube também, para quem quiser assistir na TV. Então tem várias opções para você poder assistir o nosso programa Conexão Cataguases aí. Muito obrigado a todos vocês, nós retornaremos ao vivo novamente a partir de segunda-feira, às 17 horas, e sempre com a reprise na Rádio Brilho a partir das 8 horas da manhã. Até a próxima, se Deus quiser.